Fala galera, professor Enio, professor de filosofia. Eu tô aqui com vocês no Quarentena para a gente discutir um tema bastante recorrente nas provas, que é o tema do contratualismo. É claro que quando a gente fala de contratualismo, a gente está falando de vários autores, mas essa aula vai se focar principalmente em 3 autores e nos seus aspectos mais centrais, justamente para a gente revisar de alguma forma esses elementos. Esses 3 autores são Hobbes, Locke e Rousseau. Mas antes da gente falar de contratualismo, a gente tem que fazer aqui algumas perguntas. Essas perguntas são: por qual razão se pensa em um contrato na modernidade? Qual é a natureza do ser humano e é necessário uma ordem social? Na verdade, essas 3 perguntas se conectam. Por que surge a discussão sobre o contrato na modernidade? É claro que é complicado você apresentar uma razão direta e indiscutível, mas a gente pode dizer que na modernidade aparece o nosso conceito atual de Estado, ou que vai ser chamado de Estado moderno. Esse Estado moderno, ele não é exatamente marcado por uma autonomia feudal como antes. Então eu tenho, na verdade, um espaço, um território que vai agregando outros territórios e vai, de certa maneira, criando uma mesma bandeira, uma mesma identidade, um mesmo governo. Só que essa galera que agora se coloca nesses lugares precisa entender por que eles estão sob o domínio desse governo. E novas formas de governo vão aparecer e vão ser questionadas. O contrato moderno, ele nasce de um horizonte onde a política já não é tão mais natural quanto na época da polis. Quando Aristóteles está falando, ele está pensando numa Grécia onde a política é o cotidiano. Quando, por outro lado, a gente fala do contrato social, a gente está pensando em autores que veem a política como algo não necessariamente natural para todo cidadão, e o Estado não como algo automático. Os Estados modernos, eles não nascem exatamente de uma sequência longínqua da história que remete às civilizações antigas. Não, eles até tentam apresentar essas civilizações antigas, mas eles nascem de um processo de conquista e luta, a partir da formação de novos países. Então essa nova identidade exige uma nova teoria política. O primeiro a apresentar isso é o Hobbes. E quando a gente trata aqui do Hobbes, ele vai propor o conceito de estado de natureza. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: esse estado de natureza não é um estado de natureza que o Hobbes viu. E ele também não está aqui pensando em análises da pré-história específica. Na verdade, o que o Hobbes faz é um estado de natureza hipotético. Ele se pergunta o seguinte: para eu entender a natureza humana, que é uma das nossas questões chaves, e entender para que serve o Estado, eu tenho que simplesmente tirar o Estado. Mas eu não posso fazer isso, então eu tenho que imaginar como seria na ausência do Estado. Nesse ponto, os 3 autores contratualistas concordam. Como vocês podem ver aqui, a gente mantém, num primeiro momento, os 3 falando do estado de natureza. Só que qual é a diferença entre a natureza humana para cada um dos 3? Para o Hobbes, a gente tende imediatamente ao conflito. O ser humano é o lobo do homem, então ele automaticamente vai, em meio a esse processo, brigar pela sua propriedade, disputar o seu espaço e acabar matando o outro. Enquanto, para o Locke, a gente vive numa razoável paz. Por que razoável paz? Em algum momento eu percebo que cuidar da terra me gera trabalho, esse trabalho me dá uma sensação de propriedade, mas ao mesmo tempo me faz perceber que não é vantagem eu tentar tomar o que é do outro, que não é correto, não no sentido mais ético, mas que não é lucrativo mesmo eu tomar a terra do outro, porque se eu tomo ela, eu tenho que ará-la, eu tenho que plantar nela e eu vou me cansar mais. Então, se a minha terra já me sustenta, eu não vou ficar num conflito iminente, como defendia o Hobbes. Por outro lado, o Rousseau, ele indica aqui a ideia de que você tem, na verdade, um estado de natureza sem propriedade. Nosso momento mais inicial, os seres humanos seriam apenas bons selvagens, seguiriam o seu instinto, buscariam apenas viver de acordo com os seus instintos, com a natureza, e a propriedade, ela não teria sido um momento inicial. E a gente já vê uma diferença. Tanto Hobbes quanto Locke apontam para a ideia de propriedade. E segundo Locke, a propriedade é o motivo central para eu não necessariamente brigar. Então, isso vai dar uma guinada em uma outra direção, que é, para o Hobbes, o Estado vai ser resultado de medo e conflito. Por quê? Aumenta o conflito entre as pessoas, eu vou estar constantemente com medo de que alguém tome o que é meu, mas as outras pessoas também estão com medo de que eu tome o que é delas. Então o Estado surge para, de alguma maneira, evitar essa violência. O Estado surge para controlar a violência humana.
Por isso que esse Estado precisa ser forte, tal qual um Leviatã, e automaticamente esse Estado precisa caminhar em direção a uma postura mais absolutista, que garanta a segurança por meio da força. Já o Locke, ele vai encontrar confiança, mas ele vai marcar os pequenos conflitos. Como assim? Ainda que no estado de natureza a gente viva numa relativa paz, é inegável que discussões vão haver, problemas vão haver, seja por fronteira, seja por herança. Então, na visão dele, o Estado ele surge, de certa maneira, para garantir uma ordem social, só que essa ordem social, para ser justa, ela não pode estar na mão de um governante. Ela tem que ser distribuída, porque quanto mais eu distribuo o poder, quanto mais plural for o horizonte de poder, menos injustas vão ser as decisões tomadas por esse Estado. Por isso, o Locke vai defender um Estado parlamentarista e que, ao mesmo tempo, deve garantir liberdade, propriedade e vida. Por fim, o Rousseau ele vai dizer que, na verdade, a gente começa a brigar quando cria a propriedade. E o Estado ele surge para garantir a desigualdade. Como assim, Enio? O Estado surge para garantir a desigualdade na medida em que, quando começa a haver riscos de invasão, aqueles que possuíam alguma terra se unem para evitar aqueles que não têm terra de tomar a terra deles. Só que, normalmente, o maior proprietário é quem mobiliza esse processo. Então, o Estado usa a força do que tem menos terra para proteger o que tem mais terra do que não tem terra nenhuma. Para ele, a solução, então, seria cancelar esse modelo de propriedade. Então, o Rousseau vai aqui apresentar uma ideia muito próxima ao comunismo de encerrar com o conceito de propriedade privada e propor um novo Estado direcionado pela vontade geral e na ausência de propriedade. Esses três autores, é claro, estão na base do nosso pensamento moderno e de todo o pensamento político que vai se seguir. É isso, gente. Até a próxima.